Já estamos de volta e agora vamos falar de intuição, presságio e também do esclarecimento do Espírito Santo. Tem diferença? Que diferença é essa? Vou conversar agora com Sandra Assis Maia, que está de volta ao nosso programa. Tudo bem, Sandra? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa. Bom, intuição, presságio e também esclarecimento do Espírito Santo, ou revelação do Espírito Santo. Essas três coisas, o que tem em comum ou não tem nada em comum? Não, Tancredo, não é igual, completamente diferente. O que diferencia a pessoa que tem a presença do Espírito Santo, que percebe, tem intuição das coisas corretas, do que deve ser feito? Primeiramente, a pessoa que tem a presença do Espírito Santo de Deus, ela tem a paz nas decisões, ela tem a certeza de que está no caminho correto. E quando a pessoa não tem a presença, não buscou a presença de Deus, a inspiração do Senhor, ela vai fazer as coisas com muita dúvida, muita insegurança. Às vezes vai muito pela opinião dos outros, né? Não busca aquela verdade, aquela paz que vem de dentro. E esses três que você colocou aí, se a pessoa não tiver realmente a intuição verdadeira que vem do Senhor, do Espírito Santo de Deus, ela vai necessitar de tudo que está em volta, vai necessitar de coisas como Tomé, né? Tem que ver para crer. Vai necessitar dos 5 sentidos, tudo que está em volta, ela precisa, é a forma que ela vai achar, que ela vai escolher e decidir o que é certo. Esses assuntos, esses temas, são bastante complicados. Principalmente quem nos assiste agora, que tem já uma idade mais madura, que já vivenciou várias situações, pode ser que tenha uma impressão mais exata desses 3 sentimentos que nós estamos falando aqui. Primeiro, essa questão da intuição. É bem delicado essa história. Da premonição. Né? O que significa isso exatamente, né? E a questão do Espírito Santo. Nós já sabemos mais ou menos o que é premonição, o que é intuição. Agora, a revelação do Espírito Santo, eu acho mais complicado. Eu falo com vocês porque tudo eu baseio em cima de mim. Eu não tenho condições de basear em cima do outro ou de achar como é que o outro é. Eu tenho condições de saber como eu sou. E é muito sério, e é difícil, é muito sério. Você já pensou a pessoa afirmar que Deus está falando, afirmar que que é o Espírito Santo que está falando? Então é uma responsabilidade muito grande, né? Para você falar, você tem que falar assim do mais íntimo do seu ser, com toda a segurança. E é aquela questão, como você vai falar de alguém que você não tem relacionamento, não tem intimidade? Então aí volta naquela questão, você fala com Deus, você tem intimidade com Deus? Então assim, não é simples, não é escolher, tudo foi Deus que falou, ou Deus falou para não fazer, não. Quando você tem uma intimidade real com o Espírito Santo de Deus, você tem uma proximidade, uma intimidade, não é do Deus que você ouve falar, é do Deus que caminha com você, que está com você o tempo todo. Então a questão não é o grande Deus, o poderoso que fala alto, não, é aquele que fala de forma muito educada lá no mais íntimo do seu ser. Responde, né? Que quando ele responde, ele fala com a gente, a certeza é tão grande, muito você fica grande, completamente preenchido daquilo, que não sobe espaço para dúvida. Exatamente, Tancredo. Isso, como você falou, a questão de não ter espaço, isso eu acredito que seja a plenitude de você sentir a intimidade, a presença de Deus naquele momento ali. E é algo assim que todos nós necessitamos disso, porque se nós não tirarmos um tempo para estar sós consigo mesmo, sentindo a presença de Deus dentro de si, ter aquela intimidade, nós sempre vamos ter muitas dúvidas, muitos altos e baixos, às vezes até mais baixos do que altos, né? Porque às vezes a pessoa vai ficando tão pessimista, né? Achando que tudo tá ruim. Então assim, a presença, esse preencher do Espírito Santo
Porque, na verdade, o que a gente tem que ter muita... Se você me permite, eu quero só fazer uma observação, porque assim, eu sempre cito exemplos, né, meus, né, e também do que eu entendia, o que eu compreendia. O que acontece? Quando se fala Espírito Santo de Deus, o que eu entendia quando criança? Que era a pomba. Né? Tinha uma pomba e aquele Espírito Santo de Deus, se tivesse uma pomba ali, era o Espírito Santo de Deus. É a forma que foi escolhida para simbolizar, né? Para mim aquilo ali era pomba. Aí depois, o Espírito Santo de Deus era uma pessoa. O Espírito Santo de Deus era alguém, tinha um nome. Uhum. Aí eu passei a entender o que era. Depois agora, bem recentemente, é que eu entendi o que é o Espírito Santo de Deus. E ainda estou aprendendo. Acredito que, como eu, deve existir várias pessoas. Exatamente. Eu acredito que, como no Velho Testamento, tudo tinha que ter uma tipificação, tinha que ter uma forma para as pessoas entenderem, né? Como que, se Jesus morreu na cruz e quando ele subiu aos céus, que ele foi ressuscitado, ele falou: "E eu vos envio o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus". Então, assim, às vezes a forma que é escolhida para tipificar, né, para simbolizar, é necessário para algumas pessoas entenderem. Mas quando a gente vai amadurecendo espiritualmente, tendo um relacionamento e conhecendo melhor a palavra de Deus, entender que em nós somos espírito, alma e corpo, e nesse espírito habita o Espírito Santo de Deus. Então aí você fala, gente, é muito mais do que isso, é muito mais, é além disso, né? E você vê que aonde que está o nosso espírito? Nossa, o meu espírito é no mais íntimo, mais profundo do meu ser. E aí, quando eu entendo dessa forma e eu penso, peraí, eu sou importante, eu sou morada e templo do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus falou lá e foi rasgado o véu e agora tem um acesso, né, aberto, foi pago o preço, a gente pode falar, a gente pode ter um relacionamento direto com Deus através dessa presença do Espírito Santo, a partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Não tem outra forma se não for por aí. Então é muito necessário a pessoa ter chegar a Deus, nós temos que chegar pelo Filho. Então, nós comemoramos, a intenção seria nós comemorarmos o nascimento de Jesus. E às vezes a gente vê muito falar o menino Jesus, né? Mas ele cresceu, se tornou homem, nos ensinou o caminho como nós deveríamos andar, morreu na cruz por nós, pagou um preço pela minha vida, pela sua vida, e ele morreu na cruz, ressuscitou e enviou o Espírito Santo para que ele habitasse no nosso espírito, para que nós tivéssemos essa intuição real, essa fé, esse acreditar no impossível, através do Espírito Santo. E agora eu quero falar com você. Se você ainda não teve essa intimidade do Espírito Santo, não fique apavorado, né? Não fique desesperado, não busque isso desesperadamente, porque não é por aí, né? É com o amadurecimento e da proximidade com Deus. É muito importante nós estarmos próximos de Deus, entender o que Deus quer falar para nós. O verdadeiro amigo, o verdadeiro pai, aquele que te orienta, aquele que te esclarece, aquele que te liberta de muitos erros, de equívocos que nós carregamos. E quem está falando com vocês é uma das pessoas que mais tem equívocos, que sou eu. Então, eu tenho conhecimento de causa. Exatamente. Eu tenho conhecimento de causa. Então, assim, de todos os mais errados, eu sempre falo, não, eu sou aquele que está mais errado ali. Porque senão as pessoas nos vê pela televisão e falam, não, ele está falando de Deus, ele é perfeito, ele é isso. Não sou. Eu não sou. Né? Eu tenho vários erros e muitos erros. Né? Agora, voltando só à questão que eu acho muito importante a gente diferenciar a palavra de Deus, a palavra, a revelação do Espírito Santo, a premonição, a intuição, é que a gente pode errar em algumas situações. Falo também com experiência própria, né? Eu tive a intuição que a Sandra veio de cinza, então a Sandra está cinza por dentro, essa é a minha intuição, então eu já vou trabalhar a Sandra, vou conversar a Sandra de uma outra forma, porque eu acho que a Sandra não está muito afim de conversar comigo. Olha os equívocos que vai virando. É aquele campo do achismo, né? É aquela questão, né? Quando nós separamos um momento para sentir a presença, para ter um momento de intimidade, de diálogo com Deus, nós precisamos
nos esvaziar de nós mesmos. Quem disse que nós sabemos o que é melhor para nós? Aliás, falando sobre isso, né, eu falei no final do ano, daquele programa especial que a gente gravou de início do ano, né, de Réveillon, falando de como eu converso com Deus através da Bíblia, né? Sempre eu busco na Bíblia a resposta, né? E muita gente às vezes me questionou também, mas muitas vezes eu leio a Bíblia e não entendo. Aí eu acrescento para vocês, é muito importante orar antes e pedir a revelação de Deus naquela palavra. Em algumas situações, eu leio uma palavra ali, tô orando, pedindo uma resposta, eu leio uma palavra, eu não entendo. Sabe o que eu faço? Eu entro imediatamente em oração, Senhor, me dá uma revelação dessa palavra. Eu preciso de uma revelação dessa palavra. Imediatamente eu abro uma outra palavra e vem a revelação. Isso é muito forte. Isso acontece só com Tancredo? Nunca. Né? E se Deus fosse escolher os melhores, com certeza eu não estaria ali na fila. E muitas vezes, Tancredo, o que pode acontecer é que a gente pode estar tão cheio de si mesmo, a gente pode estar tão cheio de tantas coisas que não edifica, nem nos faz bem, que não dá para entender, não dá para ter revelação. O copo cheio. Enquanto o copo estiver cheio, na hora que eu for jogar água em cima, ele vai derramar. E por que muitas vezes, quando nós temos uma decepção, uma perca, alguma coisa, a tendência é a gente ser mais quebrantado e ouvir mais a voz de Deus? Sim. Por que é necessário esperar dessa forma? Por que não estar com a presença do Espírito Santo a todo momento? A hora é né? agora. Porque se a gente imaginar, hoje eu estou cristã, amanhã não. Não, agora eu estou. Não é assim. Ou você entende, tá certo que a gente erra, arrepende, pede perdão e Deus perdoa. Mas o Espírito Santo incomoda. Quando você erra, ele chama a sua atenção. Agora a questão é, você está ouvindo mais você ou o Espírito Santo de Deus? Porque às vezes o ego é tão grande, acha que é tão perfeito, é tão, né? Mas até o momento que você está ouvindo você sabe que está ouvindo você e não está ouvindo o Espírito Santo. Então você erra, mas erra consciente. Isso é a grande verdade. A hora é agora. Vamos mudar a partir de agora. Vamos começar o 2018 abençoados e sempre pedindo a proteção de Deus para não errarmos mais. Conversei aqui com Sandra Assis Maia. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Espero você o mais breve possível. E eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo.